bate-papo aqui, está tão descontraído, tão bom, a gente não está nem sentindo o tempo passar, né? Isso é um ótimo sinal. E vou retomar aqui as perguntas pelo Orson. Como é que é? Vou retomar as perguntas começando por você. Não passa pro mar. Não vai passar pro mar. O pessoal aqui abordou as questões dos dogmas, no sentido, aquelas colocações que a gente sempre vê, né, equivocadas sobre colocar esparadrapo no umbigo para se proteger da inveja, né, as pessoas que ainda acreditam nesses procedimentos. O que você pode nos falar sobre isso, Orson? Não são gestos ou materiais externos que nos protegem. O que nos protege é a nossa conduta. Não adianta a gente se enfeitar, se esconder, ou colocar isso ou aquilo, fazer determinados sinais, embora respeitemos profundamente os sinais feitos por crentes de outras denominações religiosas, mas não são objetos nem posturas que nos protegem, nem pano de cor, daquela cor, daquele cor. O que nos protege é a conduta. Eu gostaria de lembrar aqui, todo mundo sabe, na minha geração principalmente, a existência dos benzedores que se valiam de determinadas plantas, que se valiam de determinados objetos que passavam na gente e curava. Mas não era o objeto nem a planta que curava, era o fluido do médium que ali estava. Os benzedores ou as benzedeiras, como era muito comum, né? O que curava era realmente a vontade férrea de curar. Elas tinham aquele dom, aquela mediunidade de cura que transmitia fluidicamente. Mas elas tinham uma dependência de objetos. O que nós vamos aprender com o Espiritismo a dispensar os objetos. Vou citar um exemplo muito simples, né? O crucifixo é um símbolo católico respeitável e na história do cristianismo representa a redenção. Embora respeitemos o crucifixo, nós não usamos, porque não é o crucifixo que nos protege. O que nos protege é o nosso pensamento, a nossa conduta, a nossa maneira de se portar na vida de relação. Marco, a pessoa é médium, mas ela não quer ser médium. Começou bem. Esse pedacinho aí dá para cortar, viu, Marta? Tem como cessar a sua mediunidade? É interessante, né? Tem muita gente que tem medo, tem espíritas que têm medo de espíritos, imagina. Não é? Tem vários, né? Só para complementar a pergunta, eu mesma já ouvi várias pessoas dentro do meio fraterno dizendo que estavam sofrendo por conta da mediunidade, que eles foram determinados na casa espírita e que lá bloquearam a mediunidade dela. Isso procede? Procede. Os espíritos que bloqueiam, na verdade, não é? Bloqueio ou perda e suspensão da mediunidade. Allan Kardec estudou ou por mal conduta do médium, certo? Para que ele não continue errando tanto, ou porque ele não está preparado mesmo para a mediunidade. Quer dizer, como é que a pessoa sabe que está preparado para a mediunidade? Quando ele tem aquele impulso de servir, quando ele quer servir, quando o Espiritismo responde às suas dúvidas íntimas, não é? Como Espírito eterno que ele é. Quando isso acontece, ele sabe que a prática mediúnica vai ser uma grande oportunidade de serviço. E aí o que acontece? Aí sim, aí os espíritos incentivam a mediunidade. Sim, o microfone mais perto. Os espíritos incentivam a mediunidade e assim por diante, né? Agora, eu já também me deparei muitas vezes com pessoas que falaram assim: olha, eu vi um espírito na minha casa, eu não quero essa mediunidade, tire de mim essa mediunidade. Não é? Tem até um parente que falou que viu um espírito atravessando o corredor assim. Ligou até para a gente na casa e falou assim: por favor, faça uma prece, porque eu não quero saber dessa mediunidade, não é? Os espíritos, os benfeitores espirituais, eles aquecem. A pessoa não está preparada para isso, eles aquecem. Porque se tiver medo, não está preparado mesmo para trabalhar na mediunidade, não é? Mas tem outras coisas que a pessoa pode direcionar o seu potencial
intuitivo, até mediúnico, né? Que não necessariamente o trabalho direto com os espíritos. Tem tantos serviços a se fazer com a casa espírita, né? Olha, e é interessante, uma vez um amigo espiritual nos disse assim: só o fato de você sair da sua casa e vir à casa espírita, você já está usando a mediunidade. Só o fato de vir para uma casa espírita. Entende? Então, a mediunidade é muito complexa, muito expansiva, tem várias nuances, né? Não necessariamente uma comunicação ostensiva que você está usando a mediunidade. Você pode estar usando de uma outra forma. Até, por exemplo, uma pessoa fala com você com algum problema. Aquilo que você responde para a pessoa, você pode estar captando do benfeitor da própria pessoa. Não é? Já aconteceram com vocês não aconselharem, né? Mas vocês falarem algo que console alguém que estava passando por alguma dificuldade, que aí você falou: puxa vida, eu falei isso para ela, parece que não sou eu, né? E realmente não era. Era a intuição, né, da pessoa. Então, os espíritos, eles usam as nossas imperfeições, eles usam os nossos recursos para poder auxiliar o homem na Terra, né? A mediunidade não é uma coisa imposta pelos benfeitores, nem pela espiritualidade, obrigada, não é? Então, tem gente que, por exemplo, chega com a mediunidade muito ostensiva à casa espírita. Tem alguns dirigentes que falam assim: você precisa trabalhar, já coloca a pessoa num trabalho mediúnico. A pessoa se perturba. É necessário toda uma preparação, é necessário todo um caminho. A pessoa tem que estudar bastante, não pode ter pressa, tem que fazer um tratamento. Esse tratamento é interessante, que quando ele ocorre, a pessoa pensa que acabou a sua mediunidade. É porque a sua mediunidade estava ostensiva e desequilibrada. O tratamento ele dá uma amenizada, porque, na verdade, para desenvolver o uso da mediunidade, é melhorar como pessoa, se evangelizar, melhorar aquele campo mental que eu citei, né? Aí os bons espíritos se aproximam. Se a pessoa tiver a mediunidade ostensiva, eles é que vão decidir que tipo de mediunidade você tem condições de trabalhar. E eles fazem bastante testes, assim, porque para se chegar à rosa é necessário passar pelos espinhos. Se a pessoa desiste da jornada logo de cara, eles não dão mais responsabilidades. Então isso acontece. Então não pense que fazer o bem, nós não devemos pensar que fazer o bem é fácil. Fazer o bem não é fácil. Você está contrário a muitas coisas do mundo e tem que entender que está trabalhando para Jesus, não está trabalhando para os homens, está trabalhando para Jesus. É muito interessante porque na questão da recusa ou da disposição, você foi muito feliz na expressão, aquela disposição para o trabalho, né? Isso não é só com a mediunidade, né, gente? Isso é tudo, né? Tudo. A gente pode recusar variadas oportunidades, como pode se dispor a determinadas atividades, e o beneficiário é a gente mesmo, com a boa vontade que a gente possa ter nas questões. Vou fazer só uma observação, né? Conforme vocês vão discorrendo e falando de alguns percalços e algumas necessidades, né, que os médiuns ou os trabalhadores das casas espíritas passam, eu fico observando os companheiros das outras casas e eles vão sempre olhando assim com a cabeça, né? E isso traz um consolo. Porque às vezes a gente pensa, né, Juca, que é só na nossa casa. Você está iludida, Luciana. Não fique com esse pensamento, não, que esse pensamento abre uma obsessão. É só vocês que estão perturbados. E não é, não. Eu observo, eu vejo o pessoal assim, isso é olhando próprio. para o outro, falei, então está tudo certo, está tudo bem. É próprio da coletividade humana. Então, o problema não é com a gente, não, Juca. Vamos continuar. Como o médium consegue distinguir que o que ele pensou é uma mera intuição dele próprio ou um pensamento de algum espírito? É uma experiência que ele vai aprendendo, ele vai amadurecendo nessas reflexões, analisando aquilo que lhe chega, né?
intuitivamente, eu trabalho intuitivamente, não sou como o Marco, eu percebo que certas ideias, por que será que eu estou pensando isso, né? Na palestra eu fico às vezes discutindo comigo mesmo, por que eu estou indo para esse lado aqui, né? Eu aprendi com o tempo, depois de tanto falar em público, que às vezes aquilo era eu que queria contar, mas às vezes não sou eu que quero contar. Eu não é psicofonia, sou eu mesmo que estou falando, eu tenho pleno domínio de tudo que eu estou falando, eu sei tudo que eu estou falando, mas eu noto que a reflexão, a direção do pensamento é conduzida. É muito interessante essas questões, a gente aprende com o tempo a distinguir. Não tem outro jeito, é só a experiência mesmo, o tempo é que vai fazer com que a gente reconheça aquilo que é uma intuição nossa mesmo, que é dos arquivos que a gente tem, as histórias que a gente conhece, que estão arquivadas, as experiências arquivadas, às vezes surgem espontaneamente e às vezes até estimuladas pelos benfeitores. E existem ideias que são sugeridas, vindas dos Espíritos. A gente aprende a distinguir com o tempo, não é assim, Marco? Bom, mas você nota que quando você escreve, alguns textos fluem, né? Flui muito, É inspiração também, né? Certo? Eu leio coisas que eu escrevo e falo, nossa, mas fui eu que escrevi isso. Então, exatamente. Depois fala que não tem mediunidade. Então, é interessante isso acontecer, né? Porque como é que isso é uma dúvida, vamos olhar do ponto de vista positivo isso, né? Para o médium iniciante. Aliás, tem dois perigos na mediunidade: o médium iniciante e o médium veterano. São os dois perigos. Ai, meu Deus! Né? O iniciante pela própria inexperiência, o veterano porque ele acha que não precisa mais estudar, não precisa mais vigiar. Já sei tudo. Já é amigo dos espíritos, né? Então não precisa mais. É uma armadilha muito grande isso. Mas como é que a pessoa sabe no início que não é dele ou se é dos espíritos? Com a experiência. Com a experiência ele vai notando a diferença do seu pensamento e do pensamento dos espíritos. Ele sente com o tempo também a aproximação. Isso é legal. Ele sente, vamos imaginar essa sala, vamos imaginar que essa sala é nosso cérebro, né? E dentro dessa sala existe uma pessoa falando que não é você que está pensando. É assim uma sensação uma das sensações, né? De quando é percepção dos espíritos amigos, né? Então, com o tempo, você vai aprendendo a diferenciar isso, com a experiência. Por isso que precisa ter muita calma na mediunidade. O encarnado é muito ansioso, né? Muito apressado. E os espíritos, eles fazem tudo na época certa, no momento certo, sabe? Então, nós precisamos entender que ele se aproxima de acordo com as nossas condutas, de acordo com a nossa concentração, que na verdade nós é que precisamos sintonizar com eles, não é? E eles também procuram achar uma frequência certa para sintonizar conosco. Não é assim simples, os espíritos nos estão à disposição da gente a qualquer hora, não é? Para o espírito se comunicar com o médium é necessário muito cuidado do médium, né? Todas aquelas condutas, disciplina, etc, né? Por exemplo, nós falamos do dialogador, né? O dialogador tem que ter a mesma disciplina de um médium, a mesma conduta, porque a tarefa dele é muito importante, não é? Eu vou contar só uma história rápida, já passo para o Orson, perdoe-me a extensão da fala, mas uma vez nós tínhamos em nossa casa uma dialogadora que não teve mais condições de ser dialogadora. Eu percebia que ela lidava com os médios de uma maneira áspera. Não tinha muita paciência? Tinha muita paciência, sim. Falava com a pessoa de uma maneira um pouco áspera, assim. E aí eu fiquei sabendo que ela é cabeleireira. E a maioria das médias sentadas deviam cabelo para ela. Não teve condições. Ela teve que sair daquela função porque ela estava misturando o pessoal com a cobrança. Essa foi boa, hein? Só uma historinha também rapidinho. É de cabeleireira, tá? Não. Essa questão
marcaram da gente durante a palestra, alguma coisa, falar algo que não tem nada a ver, né? Fui fazer uma palestra no Luz e Verdade aqui, Semente de Luz, o Adilson sempre vai comigo, ele sempre senta mais ou menos ali. E o meu termômetro da palestra é ele, né? Eu olho para ele, se ele está servindo bem, se ele está meio assim, falo, opa. E eu estava fazendo uma palestra. A Neuza faz isso também. Faz também, né? E aí, não sei por que, não tinha nada a ver, eu comecei a falar sobre exame de próstata. Comecei a falar que os homens não deveriam ter medo de fazer exame de próstata, que as mulheres passam por tantas situações constrangedoras, que o exame ginecológico das mulheres é muito mais constrangedor e elas vão e tem que fazer mamografia. Então, que não deveriam ter medo. E eu olhando para ele, olho para ele e assim. Depois eu entrei no carro e ele falou, por que você falou aquilo? Eu falei, não faço a menor ideia, não tinha nada a ver. Mas, de repente, alguém ali estava precisando. Mas esse assunto precisa ser abordado, viu? Porque existe mesmo uma cultura preconceituosa quanto a isso, de uma necessidade humana premente. O câncer de mama e de próstata se multiplicam diariamente. É o câncer que conduzem. É o câncer que mais mata. É o câncer que mais mata. Câncer de próstata. Mas eu não tinha nem pensado, porque não tinha nada com isso, mas enfim. Ô, Luciana, e falando isso, às vezes, acontece muito comigo, às vezes a gente dá fora, né? Sim. Às vezes a gente cita coisas que não tem nada a ver com a palestra, são deslizes que a gente se permite. Não deveria, mas é momento de vigilância. E às vezes a gente conta coisa para o pessoal dar risada e ninguém dá risada. Eu tenho umas histórias que a gente separa para descontrair, a gente conta, fica todo mundo sério, eu fico desconcertado. É verdade. Já aconteceu, É porque a gente tem umas historinhas de reserva, porque quando está muito sério, que começa o pessoal ficar, você tem que dar uma quebrada no ambiente, né? Um assunto mais. E fica todo mundo sério, né? E eu penso comigo, mas era para vocês dar risada. Esse é uma plaquinha, né? Esse é o momento que foi vocês rirem, É. né? Essa aqui é pro Marco, porque o Orson já me falou de antemão que era para perguntar para Oh, você. puxa vida. Fale um pouco sobre canalização ou captação. Canalização ou captação. Ou captação. Bem, é assim, também é uma questão de experiência do médium. O médium, quando ele chega é um trabalho mediúnico, ele tem que se preparar para início de conversa, né? Ele não pode, por exemplo, passar o seu dia agindo de forma errada e à noite querer sintonizar com os espíritos. É necessária preparação. Por exemplo, o médium tem que se abster completamente de viciações. Bebida, cigarro, outros tipos de drogas, deve se abster completamente. É uma conduta que o médium precisa ter. Não adianta o médium, por exemplo, eu trabalho na casa espírita e fim de semana eu vou no bar ali com os amigos. Não pode. Isso aí não é puritanismo religioso, isso não é atavismo religioso, não é nada disso. Isso é uma conduta certa para a mediunidade. Né? E se você quer ter a companhia de bons espíritos que lutam pela vida humana, você não pode usar algo que combate a vida humana. Não é? Você está sendo incoerente com isso. Não é? Outra questão é assim, o médium ele tem que ter uma postura cada vez mais fraterna. Como nós não temos naturalmente isso, devido ao nosso nível evolutivo, nós não temos naturalmente isso em nós, o que ele tem que fazer? Ele tem que se vigiar e exercitar diariamente uma postura boa para ser médium. Vigiar e exercitar. Aí ele consegue, porque aquilo começa a se tornar, ele sente um bem-estar com essas atitudes. Quem que não gosta de se sentir bem, não é? E aquilo passa a ser uma coisa natural com o tempo. Então a preparação para ir a uma casa mediúnica no início é essa, né? Estudo fundamental. Por que nós temos que estudar? Porque, primeiro, o Evangelho não é um livro qualquer. Ele precisa ser estudado profundamente. Porque nas entrelinhas diz tudo o que Jesus quis dizer para nós. Tudo, não é?
Você, por exemplo, pega as passagens de Jesus pela terra, você vai ver que existe uma profundidade imensa naquilo. Eu vou citar um exemplo aqui rapidamente. Por exemplo, a parábola do samaritano. O pessoal lê a parábola do samaritano, pode dizer assim, todos passaram por ele e o samaritano foi aquele que ajudou. O religioso não ajudou, o administrador do templo não ajudou, quem ajudou foi o samaritano da Samaria, que era um lugar muito mal visto na época, não é? As pessoas de Samaria eram muito desprezadas, por isso que hoje em dia uma pessoa que ajuda alguém é chamada de samaritano. Você vai fazer um trabalho de visita a enfermos, é um trabalho samaritano, muitas casas espíritas usam isso, não é? Mas qual é o fundamento disso? A pessoa saiu de Jerusalém, do templo, e desceu para Jericó, que era uma cidade de perdição. Então, olha o fundamento que tem isso. Ele caiu o padrão vibratório e teve que sofrer as injunções no caminho. Foi saqueado, bateram nele e assim por diante. Entende? Então, esse é um recado para nós. Se nós cairmos de padrão do que é divino para o que é mundano, nós temos que sofrer as injunções do caminho para aprender a lição. Vejam como é importante o estudo do Evangelho. Você vai estudar o livro dos médiuns, por exemplo, o Orson sempre comenta isso, um parágrafo dá uma palestra inteira do livro dos médiuns. Certo? Dá até livro, né, mano? Livro. Então, a conduta é a maior cartilha de mediunidade que existe, é um verdadeiro tratado sobre a mediunidade, o livro dos médiuns. O livro dos espíritos, para o médium saber o que é a vida espiritual, como a vida espiritual funciona, como a justiça divina funciona, não é? As particularidades da lei de causa e efeito, da reencarnação, assim por diante. Não é? E todos os livros da codificação. Então, o estudo forma o psiquismo do médium, faz o médium formar um psiquismo. Então, nós temos ali a modificação das condutas, o estudo, e quando o dia a dia, né, que a pessoa passa, quando o médium chega à casa espírita, ele vai saber se concentrar, ele vai saber se entregar à ação dos espíritos. Ele não está lá na condição de instrumento. É aquela história de do violino. É necessário um violino bem afinado para que os espíritos consigam. Se o violino estiver faltando cordas e desafinado, os espíritos não conseguirão atuar da forma correta ali. Entende? Então, olha, mediunidade é todo um trabalho que o médium, a pessoa médium, tem que ter para que consiga ter uma mediunidade proveitosa. Ô Marco, essa sua observação foi muito oportuna. Felizmente você a fez aqui, fica gravado, né? Porque a gente encontra nos livros da codificação verdadeiras pérolas, né? Ali na introdução do Evangelho, por exemplo, na universalidade do ensino dos Espíritos, autoridade da doutrina espírita, nós temos uma verdadeira vacina para não sermos enganados. Exatamente. Allan Kardec vai dizer que os Espíritos não são iguais. Eles se valem da invisibilidade para manipular também, porque eles estão invisíveis. E se a gente tiver uma crença cega na manifestação deles, como eu disse para vocês, eu escrevi um livro sobre fascinação, debruçando-me no Kardec, e esta semana no Evangelho no Lar, eu descobri uma frase fenomenal lá, que eu não tinha visto quando escrevi o livro, Fascinação. No capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas, de onde saiu o livro. Tem uma frase lá, não acrediteis em todos os espíritos, né, de Jeremias. Dentro desse texto tem uma frase assim: os invisíveis se comprazem em iludir. Vejam a profundidade dessa afirmação. Os invisíveis também se comprazem, que sente prazer em iludir aqueles que se permitem serem iludidos. E a gente se permite ser iludido quando a gente fica com esses comportamentos que o Marcos citou também aí. A gente se deixa manipular quando a gente tem outros interesses, não tem disciplina, né? E
toda a obra da codificação é assim. O Evangelho, como disse o Marco, é um livro profundo. A gente fica descobrindo coisas lá maravilhosas, mas é uma descoberta gradativa, né, Marco? A gente vai estudando, vai vendo, tem coisas que saltam aos olhos. Depois de alguns anos você lê o mesmo texto e fala, mas está aqui, olha o que está aqui. É impressionante. Se você pegar o Código Penal da Vida Futura no Céu e Inferno, por exemplo, ali é um verdadeiro tratado da lei de causa e efeito, né? Nós falamos aqui que muitos espíritas, comentamos aqui jocosamente, que muitos espíritas têm medo dos espíritos, né? Por causa da morte ainda guardada com aquela coisa trágica. Vamos ler lá no livro Céu e Inferno a passagem. Allan Kardec faz um relato sobre esse fenômeno biológico, natural da morte. E assim a obra toda da codificação. Eu vivo repetindo isso. Eu sou da terceira geração espírita da minha família e fico impactado com as coisas que vou lendo, coisas que eu já li, que eu já escutei. E agora, meu Deus, olha o que está escrito aqui. E parece que Kardec escreveu ontem e mandou um WhatsApp para mim. Super atual, né? Eu posso complementar? Claro, pega o microfone só para ficar na gravação. Marco, você falou do médico, da preparação do médico. Por exemplo, um passista. Qualquer um que trabalha na casa vai dar um passe. Mas ele antes passou, tomou uma bebidinha, ou fumou um cigarro, alguma coisa assim. Então ele chega na casa para trabalhar, mas ele está pior do que a pessoa que vai receber. Então, o que isso atrapalha o trabalho da espiritualidade com a pessoa que está ali para receber? Porque quem está ali para aplicar o passe, ele não tem condições, né? Ele se encontra pior do que quem está ali para receber. O que isso atrapalha? Como resolve isso? Bem, essa é uma questão importante, porque a espiritualidade sabe lidar com as nossas imperfeições. Não é? Na vida espiritual não existe máscaras sociais, né? Lá eles olham para a gente, sabem exatamente como nós somos. Estou sabendo. Temos testemunhas por todos os lados, como diria Paulo, né? Os espíritos, eles criam uma barreira fluídica, uma barreira vibratória, isolam aquela pessoa. E a pessoa que recebe o passe recebe de outra maneira. Na reunião mediúnica também, né, Marco? Quando também acontecem essas indisciplinas assim, né? Também. Eles contornam as nossas indisciplinas, vamos dizer assim. Mas os médios precisariam se educar. Preceito fundamental, né? O prejudicado é o próprio médium, que não tem condutas, né? Certo? Ele é o maior prejudicado, porque, olha, a oportunidade de servir é muito importante em nossa vida, né? Você vê que coisa interessante, não é? Às vezes a pessoa está fazendo o bem nessa encarnação, fica feliz de estar fazendo o bem traz uma felicidade muito grande, não é? A maior alegria, por exemplo, de um médium é ver uma pessoa entrar-se pela casa combalida e sair sorrindo. É a maior felicidade que existe, a felicidade do servidor, não é? Mas quando acontece isso, o médium precisa entender que pode ser a primeira encarnação que ele está pensando em fazer o bem. Pode ser que na encarnação anterior ele já não estava preocupado com isso. Então, por isso que não se deve assim achar que nós somos muita coisa, que nós somos, porque você está fazendo o bem, você está superior àquele que está recebendo, de forma nenhuma, não é? Cada pessoa tem a sua colocação na vida, a sua oportunidade. Se você não ajudá-lo agora, essa pessoa continuará seu trajeto, será mais ajudada à frente, será ajudada também à frente. Mas enquanto ela está à sua frente, é a sua oportunidade. Por isso que o médium ele tem que se conscientizar do comportamento para que ele seja um bom instrumento para os espíritos, né? Certo? E a felicidade é dele, né? A maior alegria é sempre de quem serve. Completando essa colocação da Vânia, e a casa, os dirigentes, os responsáveis, como fariam essa abordagem, uma vez que eles verificassem que se o médium está apresentando essa limitação, está com esse problema,
É óbvio que ele não tem condições em si De trabalhar. de superar isso. Sim. Estudar seria maravilhoso, mas a gente também conhece a resistência ao estudo também. Sim. E os que são os responsáveis pela casa, como seria essa abordagem, a postura, chamar, suspender, reencaminhar, como seria uma sugestão nesse sentido? Nós sempre comentamos cortar pela raiz. Aí a pessoa pode falar assim, mas eu fico sem jeito de falar com a É falta de caridade, pessoa, né? falta de caridade. Essa é a Falta de caridade é deixar ele trabalhar assim. Né? E aí é o seguinte, falar papo com reto mesmo. a pessoa fala assim, eu fico sem jeito, né? Como é que eu vou falar com uma pessoa que ela tem se retirado do trabalho? É uma situação difícil, desagradável, né? Põe culpa na diretoria. Foi uma determinação da diretoria, que é um ser abstrato, né? Certo? E aí, tudo bem, acontece. E encaminha a pessoa para um tratamento, para uma orientação, se reúna com ela, porque ela vai querer saber por quê. Aí você explica o dirigente do trabalho, pode ser junto com o dirigente da casa, fraternalmente explica para a pessoa que a conduta dela tem que ser outra, encaminha para os cursos, aí é livre-arbítrio dela. Ficar ou não, né? Ficar ou não. É bem delicado. É delicado, mas acontece muito. Muito mais do que nós Na sequência das perguntas, tem algo que acontece, eu acho que com frequência. É assim, o médium, ele começa, ele é uma pessoa aplicada, ele estuda, ele participa, e lá na frente, passou alguns anos, a idade chegou, a enfermidade chegou, ele fica desequilibrado. Nós tivemos isso lá no centro onde nós estamos. Aquela senhora que mudou de cidade, que está apresentando vários problemas. É assim, era uma médium que trabalhava com equilíbrio, na psicofonia, fazia exposição do Evangelho no dia da reunião mediúnica, que tinha uma parte do Evangelho, mas ela começou a apresentar problemas. E aí, quando ela começou a apresentar problemas, esse equilíbrio da mediunidade foi embora. Aí já não era mais ela que falava, aliás, não eram mais os espíritos, era uma expressão dela mesma, da cabeça dela, mas não demorou muito tempo, a moça que dirige o centro, orientada pela diretoria, pediu para ela se desligar do grupo, porque ela não tinha mais condições. Às vezes a pessoa passa a não ter mais condições também por causa da saúde, porque começou a ter um problema de saúde mental, e o melhor mesmo é pedir para essa pessoa se ocupar De outras funções. E não ter medo de ofender a pessoa, é isso? Não é questão de não ofender. A gente nunca deve ofender a pessoa, né? Nunca. Mas assim, às vezes você tem medo. Às vezes você tem medo da pessoa se sentir ofendida. É isso que você quis dizer, né? Então, é por isso que tem que ir com muita fraternidade, muito cuidado e explicar, né? Não desligar por desligar assim, não pode. Você explicar para a pessoa por que está fazendo isso, que é para o seu próprio bem, assim por diante. E você vê que coisa interessante, né? Quando a pessoa começa a não ter mais condições mentais como essa pessoa, os espíritos se abstêm de dar comunicação e ela passa a ficar mais anímica. Perceberam? Quer dizer, os próprios espíritos aos poucos vão afastando da tarefa, assim, gradativamente. Ela mesma chegou à conclusão que não tinha mais condições depois, com o tempo, né? É interessante, Wanda, que nessas situações, que acontece para todo lugar, né? Em todo lugar acontece isso. As reações são diferentes, né? Por causa do nível cultural, emocional, psíquico, psicológico das pessoas. Alguns aceitam humildemente, mudam de função, se submetem, outros se revoltam, saem da casa, deixam o espiritismo, inclusive, e culpam o dirigente, mas aí a responsabilidade não é nossa. A responsabilidade é da liberdade que a pessoa tem de agir
nessa ou naquela direção. Portanto, essa firmeza que o Marco falou, ela é fundamental, porque se a gente não tiver firmeza, você descamba uma casa inteira por causa de uma pessoa que se deixou desequilibrar. Qual a mediunidade devemos focar nas abordagens das casas espíritas? A mediunidade natural, generalizada, ou a mediunidade ostensiva, patente? A abordagem espírita, ela deve sempre abordar todos os aspectos de forma a propiciar aos ouvintes a oportunidade de estudar os vários aspectos que a doutrina tem, o seu caráter do Evangelho, o caráter científico e filosófico. Especificamente na mediunidade, nós temos que sempre abordar de maneira geral todas as mediunidades e nada nos impede de focar em determinada mediunidade. Nós vamos fazer um estudo sobre a psicografia, vamos fazer um treinamento para participação em reuniões mediúnicas, vamos fazer um seminário como esse que abordou tantos assuntos, né? Convidar companheiros experientes para abordarmos a questão da mediunidade, promover encontros entre os médiuns para que eles debatam as dificuldades que encontram. Isso é muito saudável. Então, não precisamos focar só na psicografia, não precisamos focar só na evidência, só na psicofonia. Nós podemos dar um enfoque geral, mas podemos, vez por outra, trazer os assuntos específicos. Isso é muito saudável. Como o passe, por exemplo, é muito saudável de vez em quando fazer um debate sobre o passe, reunir as pessoas que aplicam passe e conversar com eles para que eles exponham o problema, o que sente quando está aplicando o passe, qual é a sensação que tem, é boa, é ruim, é agradável ou não, como é que é receber um espírito, como é que é a presença de um espírito. Então, a Casa Espírita tem um compromisso de apresentar a doutrina em seu tríplice aspecto e abordando essas particularidades que interessam a todos nós. É muito importante isso, porque se você faz uma palestra assim, desencarnação ou psicografia, talvez você não desperte muito interesse. Mas se você fizer uma abordagem, você tem medo da morte? Ou não vem ninguém, ou vem uma multidão. Né? Ou você pode fazer o que acontece para um espírito se comunicar. As pessoas vão se interessar pelo estudo. Aí você faz. Então a chamada de marketing precisa ser motivadora, né? Então isso é muito importante realmente. Na sala de paz, percebemos que o paciente tem algum problema que podemos auxiliar comentando com ele. Devemos conversar e falar? Na sala de paz. Na sala de paz. O que aplica a paz? Isso. Só, antes de você responder, só para lembrar, tem um celular ali próximo ao banheiro carregando, né? Só para esse tempo que estava, só para não esquecer, porque primeiro alguém já se esqueceu. Se o dirigente percebe que a pessoa que aplica o passe tem algum problema, Se deve comentar ou não. O trabalhador deve comentar com ele. Percebeu o problema, comenta ou da não. pessoa que está recebendo o passe? Isso. Ah, sim. Isso é muito perigoso até, sabe? O passe ele tem que ser simplesmente o passe. Não é o momento. Não é o momento de você falar isso. Entende? Assim como no atendimento fraterno não é para se dar mediunizado. Certo? O atendimento fraterno tem que ser... Uma vez eu recebi uma senhora que me olhava estranho no atendimento fraterno, assim. Ela falou assim, olha, mas eu quero falar com o espírito. Eu falei, a senhora está falando com o espírito, a senhora está encarnado, né? Certo? Aí ela disse assim, o que você tem a dizer sobre a minha vida? Eu falei, nada. É a senhora que sabe da sua vida. Eu falei para mim. Não é? Pois é. Aí no final ela falou, quanto é? Nada. Você não informou nada também, Marcos? Quem sabe se tivesse falado. Há algumas casas que usam como tratamento, né, o reiki e a cromoterapia. Vocês teriam alguma coisa para acrescentar sobre esse assunto? Temos. Posso falar? Pode falar, Marcos. Muito obrigado pela pergunta. É muito oportuna essa pergunta. Importante essa pergunta, né?
Reiki, cromoterapia, apometria não é espiritismo. Não é espiritismo. Aí a pessoa fala assim, mas constelação familiar muito menos, né? Não é, certo? A pessoa pode dizer assim, mas é um trabalho tão bonito, a cromoterapia, por exemplo. Aí você chega para a pessoa e fala assim, se você achar no livro da codificação, os livros da codificação, os livros do André Luiz, por exemplo, que fala a respeito disso, eu deixo a tarefa e começo a ser cromoterapeuta. Entende? Aí a pessoa já entende que, com todo respeito a quem pratica, certo? É espiritualismo, não há mal nenhum ser espiritualista, mas espírita tem que ter firmeza de ideal. Ele não pode sair da doutrina espírita. Não é? Allan Kardec trabalhou exaustivamente, deu todas as diretrizes de segurança para nós, todas. Ele trabalhava tanto que ele chegava a desmaiar de tanto trabalhar. A ponto de um espírito chegar, o Zéfiro, chegar para ele e falar para ele descansar, para não atrapalhar a tarefa no desencarnar antes da hora. Imagina um espírito falando para você descansar. Deve ser uma coisa preocupante, né? É certo? Porque geralmente eles falam para você trabalhar, né? Para falar para descansar. Então, ele já deu tudo que a gente precisa, Nós espíritas, certo? Você está numa casa espírita, estudando espiritismo. Não há necessidade de terapias alternativas. Tudo que nós precisamos está na codificação espírita, desde que você se julgue espírita. Pode, né? A pergunta foi muito importante. Pois não, Marina, foi muito importante. Vocês me corrijam se não estiver correto. Quer dar o microfone? Peraí, põe o microfone para sair gravado. Eu, então, gostaria de complementar e quero que me corrijam se não estiver assim tão dentro do assunto. Kardec conhecia, pelo menos, o magnetismo antes mesmo de conhecer as mesas girantes. Porque o Mesmer veio antes e realmente o magnetismo, como disse Kardec, é uma doutrina irmã, está lá nos livros, né, do Espiritismo. Sendo assim, o Mesmer usava o magnetismo animal, né, o magnetismo do ser humano, já nos tratamentos dele. Foi rechaçado no início, mas depois foi acolhido pela ciência, ele que não quis voltar. Continuou no tratamento dele lá, grátis, e não quis mais misturar nada. Kardec, conhecendo o valor do magnetismo, tratando o magnetismo como uma doutrina irmã, que tem toda a afinidade com o Espiritismo e que, inclusive, em muitos pontos explica o Espiritismo, ele não trouxe para dentro tratamento nenhum magnético do Espiritismo. Embora conhecesse, né? Embora conhecesse, validasse, mas ele sabia que a missão maior do Espiritismo é transformar as mentes, né? Transformar como nós nos libertarmos dos problemas e não nós ficarmos dependentes, sem tirar o valor do magnetismo, muito menos do reiki, da cromoterapia, que já tem seu lugar na medicina. Sim, tem seu porque lugar. os planos de saúde já contemplam. Então, onde ele é estudado, que ele tem que ser praticado. Nós já temos pouco tempo para estudar o Espiritismo. Não podemos ficar E diga-se de passagem, dando meia Marina, boca ao reiki, fazendo diga-se de passagem, o Espiritismo ainda é um grande desconhecido. um grande desconhecido. Última observação. Eu acho que nós muitas vezes confundimos a casa espírita como sendo laica. E ela não é laica. Ela é específica. As pessoas que chegam às casas espíritas, é nosso dever entregar a elas o espiritismo. Nós não somos laicos. E eu acho que essa é uma confusão muito comum entre nós. Muito bem De que colocado. nós Muito bem acolhemos pontuado. todas
mais uma vez, que cheguem até nós, nós entregamos o Espiritismo. Exatamente. Isso mesmo. Eu acho que esse compromisso está faltando para a gente. Foi dito pela Marina, o objetivo do Espiritismo não é fazer passe, não é fazer reunião mediúnica, não é fazer palestra, não é escrever livro. O objetivo do Espiritismo é a nossa melhora moral. Todo o resto é importante, mas é secundário. É importante porque nos sensibiliza, nos desperta para o trabalho, etc. Mas a finalidade do Espiritismo é nos fazer moralmente melhores, criaturas melhores. Só vou complementar um negócio rapidinho, é bem rápido. Prometo que vai ser rápido. É assim. Nós vamos até às 21. Fazemos segunda rodada de lanchinhos. É porque sobrou bastante na China. É uma boa ideia que você tem. Acabou o chá. Então, a Marina falou uma coisa muito importante de Kardec. Kardec realmente, como ele era um cientista múltiplo, ele conhecia várias disciplinas científicas, né? Então, naturalmente, ele foi recomendado para as pessoas que são enfermas, são doentes, né? Tanto é que ele classificou ali a mediunidade de curas no livro dos médios, né? Todos nós temos um magnetismo pessoal que é potencializado pelos espíritos, no caso da mediunidade, certo? Então ele diferencia um pouco o magnetismo da mediunidade, que a ação mediúnica tem a potencialização dos espíritos, certo? É mais ou menos isso. A nossa Luciana informou que só temos mais 3 perguntas. Então vai dar tempo de a gente fazer as 3 perguntas. Eu perguntei para o Marcos se haverá possibilidade, ele deve psicografar no final. Então vamos continuar e encerrar aí com as 3 perguntas faltando. Espero que não seja difícil. Não sei. Trabalhadores da casa espírita devem obrigatoriamente participar de estudos? Caso não participem, como a casa deve proceder? Que pergunta boa essa, né? A palavra obrigatório parece que soa muito pesada aí, né? Mas a casa espírita tem um compromisso de oferecer oportunidade de estudo. E todo adepto, toda pessoa que se aproxima do espiritismo precisa estar conscientizada desse detalhe. Isso é tarefa dos dirigentes, é tarefa dos palestrantes, dos escritores, despertar essa motivação para estudar continuamente, porque os conteúdos aí estão para serem compreendidos. E convenhamos que nós temos muita dificuldade até de interpretar textos. Às vezes é preciso explicar o que está escrito. O expositor espírita, o palestrante, a pessoa que tem a condução de grupos de estudos, precisa ter essa preocupação didática, até de explicar o significado das palavras. Tem muita gente que não sabe. Então, o estudo vem a partir desses detalhes. É compromisso da casa oferecer estudos. E aquele que se aproxima tem o dever de estudar. Mas o Espiritismo não obriga ninguém a nada. Nós somos livres. Aí entra o livre-arbítrio. Se a gente é relapso, negligente, é um prejuízo, como disse o Marco aqui várias vezes, o prejuízo é nosso. Só nosso. De mais ninguém. Então, é compromisso da casa oferecer isso. O Juca disse na abertura que esta casa vai promover outros seminários. Existe muita gente boa para trazer aqui, existem muitas pessoas capacitadas que podem vir e oferecer palestras, promover debates, grupos de estudos, mesa redonda. Mesa redonda é um recurso didático também extraordinário, né? Que facilita o entendimento. Então, esse é o compromisso de uma casa espírita. É claro que a casa vai fazer outras coisas, vai fazer assistência social, vai fazer passe, vai ter essa reunião mediúnica, mas o grupo de estudo é uma atividade essencial para uma casa espírita. Deixa eu completar. A pergunta foi também dos trabalhadores e médios que não estudam. Como a casa deve agir? Ah, é verdade, faltou esse detalhe, né? Quer responder isso, Marco? É que eu falei bastante. O estudo é fundamental, né? Amai-vos e instruí-vos, não foi a orientação do Espírito de Verdade? Então é necessário nós sempre entendermos que a doutrina espírita é uma revelação, e uma revelação tem um caráter diferente, né, de uma religião convencional. Uma revelação nunca altera uma revelação anterior, mas acrescenta mais informações à época que o homem está vivendo.
Então, por isso que essas informações têm que ser estudadas, porque não é comum em nosso raciocínio ainda. Então, elas têm que ser estudadas, interpretadas, estudadas em conjunto. O médium, então, nem se fale. Esse é necessário estudar para poder trabalhar. O médium que trabalha sem estudo é um trem desgovernado. Ele está sujeito a tudo. Entende? Então, o estudo é importante. A pergunta é: o que a casa deve fazer, Marco? A casa deve incentivar o estudo. Não obrigar, não é? Incentivar o estudo. Aí vai do livre-arbítrio da pessoa. Incentivar. Incentivar, mas também tem algo interessante. Eu vou falar, meu filho, minha filha, meu filho, para você trabalhar, você precisa estudar. Trabalhar na mediunidade, né? Nós estamos num seminário de mediunidade. É necessário estudar, é uma das condições. É uma condição. É uma condição. É uma condição. Então, nesse caso, seria promover esses grupos, Promover grupos, como essa casa maravilhosa está fazendo. Exato. Está promovendo, como vocês do Fora da Caridade promovem, sempre promoveram ontem um estudo maravilhoso. Então é assim, é assim que as casas devem agir. Entende? Porque não estão todos preparados para essa jornada mediúnica, não é, Orson? Sim, sim. Você fala, por exemplo, um dia eu recebi eu estou contando muito caso hoje. Mas é muito bom, Marco, pode contar. É bem didático. Uma vez eu recebi uma moça lá, toda alegrinha. Eu tenho mediunidade disso. Ela fazia assim no corpo, assim, falava, como se fosse uma dança, né? Aí eu só escutando assim. Aí eu comecei a falar das responsabilidades da mediunidade. Parou o balanço? Ela foi murchando igual um girassol para casa. E nunca mais apareceu. Então o que acontece? Se ela for em algum lugar que não tem essa precaução, esse cuidado com o médium, pode ser até que coloque ela na mesa mediúnica de cara assim, mas vai se perturbar, certamente vai se perturbar. Penúltima pergunta. Quando um grupo de estudos pode saber que está preparado para iniciar o trabalho mediúnico? Muito boa pergunta essa também. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Carlos Campetti, que é diretor da Federação Espírita Brasileira. Ele é irmão do Geraldo, que aparece mais na mídia, né? O Geraldo Campetti é vice-presidente da Federação Espírita Brasileira. E nós propusemos falar sobre o comportamento dos integrantes de um grupo mediúnico. E eu até cortei a live dele, que foi de 1 hora e pouco, em pedacinhos, e colocamos lá no nosso canal, na playlist Comportamento dos Grupos Mediúnicos. E num desses pedacinhos de 6 minutos, 9 minutos, 3 minutos, etc., como eu gosto muito de fazer isso. Aliás, essa live aqui, Luciana, eu vou cortar uns pedacinhos. Então, porque teve momentos aqui muito especiais, né? Então, ele fala sobre o acordo de grupos. O acordo de grupos é quando um grupo que vai amadurecendo no estudo, e o dirigente experiente, a pessoa que conduz, não é um mês, não é 6 meses, talvez sejam anos, ou não, depende da maturidade, do interesse, da maturidade dos participantes, mas resolve então iniciar o intercâmbio mediúnico havendo essa possibilidade. Pessoas ali que poderiam treinar a sua sensibilidade, começa por treinamentos inclusive, né? Então ele sugere, eles fazem isso lá, de fazer um acordo de grupos. Como é que vai funcionar o nosso grupo? Qual vão ser as regras para que o grupo funcione? Como é que vai funcionar a adesão de novos integrantes? Como é que vai funcionar quando alguém começa a faltar? Como é que vai funcionar quando pessoas se atrasam? Como é que vai funcionar as conversas, os diálogos, o antes, o pós-reunião? Então são uma série de itens, de detalhes que pesam nessa pergunta aí. O grupo vai sentir a maturidade no momento de iniciar, né? Mas existem grupos que são um pouco precipitados, né? Acham que iniciar uma tarefa mediúnica é uma tarefa fácil, é uma tarefa que tratam às vezes até com até uma certa leviandade. Vamos aqui deixar que os espíritos se manifestem e vamos conversar com eles. Não é bem assim, né? Ali estarão almas em desalinho, em almas perturbadas e almas maliciosas também, que podem se aproximar, almas vingativas, calculistas, enganadoras. Os mentores ajudam, porque eles são pródigos em ajudar, mas
eles permitem certas experiências difíceis para a gente aprender. Então, o grupo tem que amadurecer nessa direção. E como o Marco falou aí, conhecendo as diretrizes da codificação, a gente sente a gravidade dessa responsabilidade. É verdade. Kardec, através dos amigos espirituais, porque, vejam, a visão dos espíritos, eles têm uma visão das consequências das coisas, né? Nós aqui temos uma visão de uma consequência muito breve, assim, eles têm uma visão de uma consequência mais profunda. Por isso que eles incentivam sempre a nós todos a termos disciplina e a fé com obras. A doutrina espírita, ela não é uma fé contemplativa, não é dogmática, não é simbolista, é uma fé com obras. E as principais obras são aquelas de dentro de nós, né? O bom combate é aqui dentro, né? Marcos, eu queria só um complemento também. O que pode ocasionar dentro da casa espírita um trabalho mediúnico com médiuns despreparados e que talvez também com uma dirigência despreparada? Isso pode ocasionar problemas na casa espírita? Pergunta boa também. A Vânia falou uma coisa muito importante aqui, muito importante mesmo. O trabalho não só dos médiuns, mas os dirigentes também. Porque o alvo principal dos obsessores é o dirigente. Certo? Porque o dirigente, só derrubar o dirigente é derrubar a casa. Certo? Então, todos os trabalhadores, na verdade, deveriam orar pelo dirigente bastante, né? Mesmo que ele não esteja certo em alguma coisa assim, sabe? Ele tem suas razões para fazer aquilo, né? Se não estiver certo, vai aparecer à vista de todos. Mas o dirigente e os trabalhadores desequilibrados podem abrir portas muito perigosas, né? Muito perigosas. E é interessante assim, aparece o médium desequilibrado que geralmente fala coisas que as pessoas querem ouvir, não é? Aí essas pessoas ele começa a arrecadar um eleitorado ali, sabe? As pessoas se afinizam com o que ele fala, porque tem as respostas prontas, tudo que as pessoas querem são respostas prontas, né? E os benfeitores não dão respostas prontas. Lembro das características que nós falamos, né? E se não tirar isso no início, isso toma um corpo muito, muito grave, é muito mais difícil tirar depois do que quando começa. Tem que ficar atento. Então vamos à última pergunta. O que falar Ou o que fazer para o médium que só quer receber mentores e espíritos sofredores jamais? Quanta pretensão, né, Marco? Só que a gente precisa, com a mesma leveza que o Marco relacionou anteriormente, ninguém precisa atacar o médium que se porta assim. Mas nós temos o dever de adverti-lo. Temos o dever de advertir, né? Porque vamos imaginar assim, os espíritos estão por toda parte, certo? A maioria, nós não vivemos em um mundo feliz, nós vivemos em um mundo de provas e de expiações. As camadas mais complicadas espirituais da vida espiritual estão próximas à Terra, bem próximas à Terra, tão próximas que tem lugares no planeta que são como como passagens para as regiões do umbral. Então, de tão sobreposta que está a Terra, certo? Então, os médiuns precisam entender que eles vão ver, por exemplo, no caso da vidência, não vai ver só coisas bonitas, a maioria são coisas complicadas, né? Mas com o tempo, o médium ele vai saber desfocalizar um pouco, para ele não se perturbar, sabe? Mas quando é necessário, ele vê. No caso da psicografia, da psicofonia, da psicografia tem um certo amparo quanto a espíritos mais difíceis, desde que o médium tome as medidas de segurança, né? Isso é importante. E na psicofonia, na recepção dos espíritos desafortunados, mas
explicados, o médium preparado ele tem que sair da desobsessão completamente sadio. Ele não pode levar consigo a perturbação do espírito comunicante, certo? Se ele leva, é porque tem alguma coisa errada com a sua mediunidade. Ele precisa talvez passar por uma reciclagem, desobservar mais a sua vigilância e assim por diante. Porque é tudo sintonia. Não é? Se ele sai perturbado, é porque em algum ponto do seu comportamento, do seu pensamento, nós falamos ontem sobre o pensamento, né? Muito bom. Muito bom. Do seu caráter, alguma coisa é relacionado com aquele espírito comunicante. Tem alguma semelhança. Então ele sai tão perturbado quanto aquele espírito. Então a psicofonia é uma mediunidade muito importante, uma mediunidade que o médium tem que prestar bastante atenção. O médium psicofônico tem que se vigiar até um pouco mais, não é? Porque ele pode ficar sujeito a pressões mediúnicas muito sérias. Pois não, Juca? Não, é uma pergunta. Vem usar o microfone para ficar gravado, por favor. Vem aqui no meio. Não é uma pergunta, porque senão o pessoal vai falar, o Juca. Marcos, qual a mensagem que você deixaria depois dessa brilhante explanação, tanto de você como o Orson, para todos nós aqui, a mensagem que você deixaria para os trabalhadores, para os que estão estudando para ser um futuro trabalhador e para aqueles que estão pensando em inserir-se na vida mediúnica? E antecipo os meus agradecimentos. Um abraço, muito obrigado. Mas ainda não acabou, ainda tem coisa para acontecer. Não, trabalho seu já. Essa primeira fase Ele está pagando a primeira parcela. Isso, obrigado, Juca, obrigado. Eu pensei que fosse ter outro intervalo e mais uma parte. Mais um lanchinho, Olha, o recado é assim: persevere. A perseverança é amiga do médium. Que bacana, né? Porque quando nós estamos em uma tarefa espiritual, não podemos esperar reações materiais. As reações são claramente espirituais. A alegria é uma reação espiritual, a felicidade é uma reação espiritual, o desejo de servir é uma reação espiritual, é o seu espírito clamando por servir. Eu recebo às vezes pessoas que falam assim para mim: olha, eu tenho tudo que a vida pode oferecer. Eu tenho um bom emprego, eu tenho família, tenho uma boa casa, tenho isso, tenho aquilo, né? Mas eu sinto ainda um vazio interior que eu não sei explicar. É o espírito clamando por servir. Nós não estamos aqui a passeio. Nós não estamos aqui de férias e para gozar os favores do mundo encarnado. Nós estamos aqui com uma finalidade. A finalidade é espiritual, não é material. Então, a mediunidade, ela proporciona a grata felicidade de você poder servir em companhia da vida espiritual, que é a verdadeira existência, não é? Isso traz uma felicidade muito grande quando bem praticada a mediunidade. Quando bem você faz um bom uso da mediunidade, certo? Então, nunca esqueçam do Evangelho. Entendam que trabalham para Jesus. O próprio Chico Xavier falava assim: eu não trabalho para espírito nenhum, eu trabalho para Jesus. Nem para Emmanuel ele falou. Ele podia falar: não, eu e o Emmanuel trabalhamos, eu trabalho para ele. Não, ele trabalha para Jesus. Então, é isso. O médium tem que perseverar com Cristo. Ô Marco, nós tivemos aqui um seminário muito agradável, muito prazeroso, muitas trocas de ideias, e é uma honra muito grande poder participar contigo, quem nutrimos grande admiração. Se lhe for permitido, isso não se trata de uma curiosidade de jeito nenhum, não veja isso como curiosidade, mas descreva para a gente a visão espiritual, no que ele é, aquilo que está na garganta para ser falado, como você disse aquela hora. O que lhe for permitido descrever para nós o ambiente espiritual desse evento.
Bem, nós percebemos muitos amigos espirituais, naturalmente, vocês devem entender isso como mais ou menos o mesmo número de pessoas tem de amigos espirituais, em torno da casa também, para amparar o nosso trabalho. Os espíritos trabalham muito com flores, porque as flores são formas de pensamento, né? Quando você quer fazer um pensamento de amor, a flor representa bem isso, né? Então eles trabalham muito com flores, tem muitas flores espirituais que, quando entram na pessoa, sim, é um benefício que a pessoa recebe, né? Então tem muitos amigos espirituais trabalhando com isso. E estamos na companhia também do Natanael, que é o nosso orientador espiritual. Em todos os trabalhos que participamos, ele e uma outra irmã querida, Rúbia, estão também presentes, felizes com o encontro de corações que nós estamos tendo aqui. Então, vamos em frente. Está muito bonito o ambiente. Parabéns pela vibração da casa. Para mim é uma grande honra estar com vocês. Uma grande alegria mesmo. Antes da psicografia, que o Marco vai fazer psicografia, Marco. Natanael autorizou. Antes da psicografia, eu vou fazer o que eu fiz ontem lá. Quem está aqui nesta casa pela primeira vez? E não vai dar o número de revistas que eu tenho aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou... mas como é que eu vou sortear? Nós não temos numerados. Vou ajudar o Orson. Vou ajudar o Orson. Está acostumada, Marina? Fala para acostumada a sortear. Quem faz aniversário nesse mês? Vocês vieram pela primeira vez. Hoje é eu. Bom, quem faz aniversário no mês que vem? Vai buscar, por favor. Resolveu. E no mês passado? Eu tenho alguns exemplares aqui da revista para distribuir. É por isso que eu estou fazendo isso. Olha, acho que vai dar certinho, ó. Pronto. Tudo bem. Sobrou duas? Sobrou uma. Quem gosta muito de ler? Você levantou primeiro. Olha, a Revista Internacional de Espiritismo foi fundada por Karl Barnschutel em 1925. Portanto, agora em fevereiro de 2025, ela vai completar um século de circulação. E estarão presentes brevemente na revista, nos próximos meses, várias pessoas que vão falar desse esforço pioneiro, entre eles o nosso João Leão Pita e Vinícius, aqui de Piracicaba, né, que foram pioneiros importantes na história do Espiritismo, e também estará presente na revista, com matérias especiais, o Luciano Klein, que é de Fortaleza, considerado hoje o maior historiador espírita da atualidade, né? Ele é muito dedicado a pesquisas e, portanto, estará na revista. Então, se alguém quiser fazer a assinatura da revista, eu tenho aqui o formulário, vocês preenchem, eu levo, não precisa pagar nada agora, a editora manda o boleto. Quem comprou o livro, a editora abriu o precedente de dar 15% de desconto no valor da assinatura anual, são 12 exemplares. Por uma razão muito simples, nós estamos comemorando, como eu falei ontem lá no Fórum da Caridade, me permitam repetir aqui, porque tinha pessoas que não estavam lá, nós estamos comemorando agora esse ano o centenário de Wallace Leal Valentim Rodrigues, que foi escritor, tradutor, foi músico, foi pintor, foi editor, foi poeta, foi ator, diretor de cinema, diretor de teatro, tudo isso. E o Wallace lembrava-se da sua última encarnação, quando ele foi uma famosa madame francesa, famosa escritora que conviveu com Pestalozzi, tinha memória integral da vida anterior. E então, como é o centenário, ele foi uma figura importante na Casa Editora Clarim. 27 livros foram publicados por iniciativa dele, e isso gerou um documentário que vai ser exibido no cinema em Araraquara e Matão. Depois vai ser disponibilizado no YouTube. O link eu vou passar para vocês. A Glória, a Luciana vão receber para vocês distribuírem por aqui,
para poderem ver esse documentário de 2 horas, com depoimentos de pessoas que conviveram com Wallace. E da mesma forma como foram mais de 40 horas de gravação, de depoimentos, foi gerada uma minissérie, a minissérie Wallace Leal, que será exibida em 10 episódios de 40 minutos, que também vai para o YouTube. Para vocês acessarem isso, eu vou distribuir esse cartãozinho, quem pegou ontem, naturalmente não precisa pegar hoje, mas quem não pegou, depois retirem aqui. Aliás, eu vou passar aqui na fila, vocês vão tirando aí, quem tiver, passa para trás. Né? A Luciana já pegou ontem, né? Não peguei, também passando o meu. E aí vocês vão retirando quem não pegou. Nesse QR Code, nesse canal aí, vocês terão acesso ao documentário, à minissérie, que ainda não está postado, vai ser futuro isso, mas também ao acervo musical do Zé Henrique Martiniano, que é quem produziu o documentário, porque é um músico por excelência, um compositor por excelência. E ele musicou 11 poemas do Parnaso de Além Túmulo, quando o Parnaso fez 90 anos, e foi há 2 anos, né? É isso. E então, foi de 32, é isso mesmo, em 2022. 90 anos do Parnaso, ele musicou 11 poemas, estão disponíveis neste meio de contato aí. São várias atividades, a Prefeitura de Araraquara vai homenagear o Wallace na parte cultural, porque ele elevou o nome de Araraquara no cenário cultural do país, e nós lançamos um livro também que está à disposição aí, o Wallace Leal, Uma Brisa Suave. Não é um livro biográfico, é um livro em que reunimos os prefácios do Wallace, que são verdadeiras pérolas literárias, são prefácios comentados. Então, era isso que nós queríamos anunciar. Eu vou chamar a Wanda aqui na frente, vai acompanhar a psicografia do Marco, né? Façamos então silêncio e agradecidos que estamos todos a Jesus. Vou colocar essa cadeira um pouco mais para frente. Cantar no papel. Pode ser então? Vou pôr na diagonal aqui assim, ó. Não atrapalha cantar? O Marco está muito para trás. Espera a cadeira. Pode cair aí. Obrigado. Pode cantar Caridade, né? Verdade. Então vamos colocar a música Caridade nesse momento. Será que pode ser? Depois de tudo que foi tratado aqui, né, aproveitamos esse momento para abordar a caridade que os Espíritos têm para conosco, a espiritualidade maior, Jesus e nosso Pai maior, Deus. Então, Caridade é uma canção do Dr. Isaías Claro. Chorar
Senhor, graças te damos pela bênção de servir, com o coração enternecido pela tarefa releitora. Kardec, com alto, deu-nos a oportunidade de discernir. A fé com obras é a saga confortadora. Mediunidade, tarefa de luz e consolo necessário. Tarefeiros permanecem a todo instante, perseverem a todo instante. A dor se apresenta do necessitado ao infortúnio escondido, do infeliz ao oprimido. O médium terá tudo o que necessita na codificação, desde a atividade da hora urgente até consolar com o próprio coração. Jesus, Mestre amado, luz de nosso caminhar, permita que nossas imperfeições cada vez menos nos impeça de amar. Aura Celeste. Muito obrigado a vocês todos por esta tarde. Cuidado da cadeira. Por esta tarde tão feliz, tão harmoniosa. Agradecemos aos amigos de Piracicaba, a nossa querida Luciana e o marido, aos amigos do Fora da Caridade. Muito obrigado a vocês. Prossigam! Muito obrigado ao Marco. Esse evento, como dissemos no começo, foi sonhado.